Obrigada. Olá. Que honra, que felicidade estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite da Brasil Conference. É uma honra para todos nós ter você aqui hoje com a gente e poder contar um pouco mais da sua história, que já foi esmiuçada de todas as formas possíveis, mas estou animado para ter essa conversa. Então, Juliette, acho que você não precisa de muita introdução, então não vou gastar muito tempo com isso. Vou começar já com uma pergunta. Você, antes de se tornar essa pessoa que você é hoje, a cantora, influenciadora, vencedora de um reality show, você era uma menina lá, né, da Paraíba, de uma família humilde e que encontrou nos estudos uma possibilidade de vencer na vida. Então, com isso, você conseguiu ser a primeira pessoa da sua família a acessar o ensino superior. Então, parabéns por isso. E eu queria aproveitar que a gente está aqui nessa universidade que é tão renomada, é o centro de conhecimento do mundo, falando um pouco de educação. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco qual a sua história com a educação, como você enxerga a educação e como você enxergou a educação como uma ferramenta de transformar a sua vida. Minha gente, eu estou tão emocionada. Eu estava ali chorando agora, encontrando pessoas que eu só via nos livros ou na TV, pessoal do direito, e eles falando assim, me dando parabéns, que tinham orgulho de mim. E eu, meu Deus, será que isso é real? Eu estou vivendo isso de verdade. E tantas coisas eu vivo com essa sensação. Estar em Harvard hoje, eu nem posso dizer que eu sonhei, porque eu não sonhei com isso. Era algo tão distante, tão utópico, que eu nem sabia que poderia acontecer. Então, a minha história, antes de ser uma influenciadora e tudo isso, a minha história é muito bonita e eu tenho muito orgulho dela. Como eu falei, de onde eu venho, a gente não sonha com grandes coisas, a gente não sonha com fama, com dinheiro ou em palestrar em Harvard. A gente sonha com dignidade. A gente sonha em ter uma carteira assinada, a gente sonha em ter dignidade, educação, saúde. E eu não sonhava, eu não sabia que eu podia, eu não sonhava com outras coisas além disso. Eu não sabia que eu tinha asas. E só dos 18 anos em diante, depois de entender muito que aquela situação que eu vivia era injusta, era desigual, e que só trabalhando, porque eu trabalhei desde os 10 anos de idade, toda a minha família. Minha mãe trabalhou desde os 8, meus avós trabalharam desde cedo, meus irmãos. E eu também. Eu trabalhei colando sapato, eu trabalhei em almoxarifado, eu trabalhei lavando o cabelo a R$1. A primeira casa da minha família, a gente juntou, cortando o cabelo a R$1. Então, eu trabalhava tanto e a minha vida continuava injusta. As oportunidades não vinham e eu não entendia que eu podia voar. Eu não sonhava com nada. Eu até comentei que eu fui para a Disney agora, depois de adulta, e a minha amiga chorando e dizendo assim, tu não está emocionada? Tu está na Disney, tu não sonhou com isso? E eu, não. Eu não sonhei com a Disney. Isso não era um sonho para mim. E depois eu comecei a ficar emocionada porque eu não tive a chance de sonhar com a Disney. E aquilo foi muito significativo para mim, porque com 18 anos, depois de ter perdido uma irmã com 17 anos na fila de um hospital público, eu entendi que eu tinha que quebrar esse ciclo. Eu tinha que quebrar o ciclo dos meus avós, dos meus pais, dos meus irmãos, e era só a educação. Então, depois disso, eu virei uma louca. Eu transtornei, eu estudava assim, era humanamente... Enfim, estudei muito. Fiz universidade, passei em vestibular, em OAB, estagiei em vários órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria Pública. Eu também não sonhava com Big Brother. Aconteceu. Era tipo uma loteria, uma brincadeira. E eu fui lá e fiz a inscrição e deu certo. Mas a educação, ela passou a ser as minhas asas. Eu não entrei com essa intenção de grandes feitos. Eu entrei buscando por dignidade, apenas. Uma carteira assinada, uma... estabilidade, para poder ajudar os meus. E lá eu descobri que eu poderia voar. Eu comecei a admirar a trajetória de vocês, estudantes de Harvard, professores. Eu comecei a olhar aquilo e dizer, eles voam, eu também posso, eu tenho asas também.
e quebrei o ciclo da minha família. Então, acho que eu estou muito emocionada. Então, eu acho que a educação foram as minhas asas. Muito legal, muito bonita a sua história. E acho ainda mais legal hoje você, depois de ter conquistado tudo isso, ainda enxergar a educação com esses olhos e não só enxergar como incentivar a sua família, os seus sobrinhos, né, que eu já vi você falando em uma reportagem sobre isso, de buscar o estudo como uma maneira de realmente mudar de vida. Então, parabéns. Falando um pouco agora do que você está fazendo hoje, que é música, né? Você vem do Nordeste, que é... Se brasileiro é orgulhoso, imagina nordestino. Meu amigo, a gente quer gritar mesmo, a gente quer gritar o orgulho. É isso aí. E o Nordeste é terra de muita gente boa, é terra de onde começou a história do Brasil. Então, de lá você tem nomes muito importantes, como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Djavan, e vários outros, e também Juliette. Então, eu queria entender um pouco sobre como esse lugar de onde você veio, as suas experiências crescendo na Paraíba, as músicas que você escutava, como que tudo isso se juntou para fazer de você quem você é hoje como cantora? Quais são suas influências? O que você tenta transmitir nas suas músicas? Pois é, às vezes as pessoas me perguntam, por que a música? Como assim a música? Você era advogada, maquiadora, enfim, tantas outras coisas, e por que música? A música foi o que eu tive de mais próximo da cultura. A música era o que eu tinha mais palpável ali, de arte, de cultura, de conhecimento. Então, era o prazer, era esse encantamento. E era o que havia de mais genuíno em mim. Então, através da música, eu conheci os grandes nomes, a cultura, a história do meu povo, as dores do meu povo, o orgulho do meu povo. E isso me formou os meus valores, tudo que eu sou. Então, a música ela me construiu também. Hoje, depois de tudo que me aconteceu, quando eu saí, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tantas oportunidades. Um dia eu era advogada e maquiadora, agora eu me vejo numa vida artística. Eu preciso encontrar sentido e verdade em tudo isso. Então, eu resgatei isso na música. Era o que tinha de mais puro em mim, era o que me fazia feliz. Então, por isso a música. Então, no próprio reality, eu nada mais fiz que trazer os nomes das pessoas que me inspiravam, como Chico César, Elba Ramalho, Dominguinhos, Caetano, Gil, porque era o que eu tinha de mais forte. Eu tinha que valorizar os meus superpoderes. Eu era tão pequenininha diante de tantas pessoas grandiosas, o que é que eu tinha de diferente? Eu era mais uma. E eu sou mais uma, porque eu sou o povo brasileiro, que muitas vezes respira na arte e na música, aliviado. Então, por isso a música e por isso que ela é o meu respiro em meio a tanto caos que é essa vida artística, dos negócios e todo o resto. Legal. Pergunta muito rápida, mas você tem uma playlist para compartilhar, que você tem um gosto muito legal. Assim, depende. Se for muito jovem, não vai amar, não. Entendeu? Se for 30 mais, vai adorar. Porque eu gosto de coisas fora da bolha. Eu acho que o que está posto ali, já está ali. Eu gosto de procurar o que me acrescenta de alguma forma que nem todo mundo sabe, nem todo mundo vê. Eu gosto de ser exclusiva, entendeu? Então, Francisco El Lombre, que é uma banda brasileira que canta Triste Loucomar. Inclusive, eles vão se separar. Mas, enfim, tantas coisas maravilhosas que a gente tem num país tão rico, pouco explorado, que a mídia, né, não coloca em destaque. Mas depois eu compartilho. Vão lá no meu Instagram, me sigam, que eu estou precisando de seguidores. E lá eu compartilho minha playlist. Combinado? Juliette, você tem esse jeitinho doce e meigo, mas, ao mesmo tempo, você queria ser delegada. Né? Parece que essas coisas meio que não se conversam. Você também sabe se impor. Né? Porque tu não é meu irmão. Tu ia mudar de ideia. Eu queria saber, em relação à sua carreira. Você é uma grande influenciadora hoje, vários seguidores, né? Mas precisa de mais, então, se quiserem seguir ela. E com certeza tem toda uma equipe por trás de você, né? Então, você como empresária, como chefe, como boss girl, né?
Como é a Juliette nesse aspecto? Eu sou difícil, né? As pessoas que trabalham comigo, elas se assustam um pouco, porque eu sempre fui muito assertiva. E eu me surpreendi porque essa imagem não foi tão trabalhada aqui. E as pessoas ficavam, ai, que fofinha, a bichinha, a pobre da Ju, tão bonita, pitica. E eu falei, sou eu mesma? Eu sempre fui tão assertiva, eu precisei lutar tanto. Eu venho de uma família de homens, então, do interior da Paraíba, a gente ganhava as coisas, sabe, com muito esforço. Então, eu sempre fui boa argumentadora, eu sempre fui assertiva. E no trabalho eu sigo assim. Tudo foi muito difícil na minha vida. Hoje, depois de ter conquistado tantas coisas maravilhosas, eu não vou perder por qualquer coisa. Eu só vou errar por erros meus. Então, muitas decisões que eu tomei, empresarialmente, artisticamente, foi com muito cuidado e muito zelo. Eu tenho uma equipe enorme, grandiosíssima, e eu participo de cada uma delas, ditando como eu quero e dizendo exatamente isso. Eu quero errar por algo que eu fiz. Eu não vou errar por negligência ou pela opinião do outro. Mas não é fácil. Hoje eu me vejo tendo que administrar. Eu nunca fui administradora de fato, né? Eu era administradora da minha família. Entre os meus irmãos, eu sempre tive fama de brava. Antes de fazer direito, eu já era delegada e defensora. Então, eles sempre ficavam, calma, delegada, não sei o quê. E hoje eu me vejo administrando uma equipe de inúmeras pessoas. Eu não ousaria falar, mas mais de 100. Então, estou aprendendo também. Mas eu acho que o direito e a educação me deram bases suficientes para isso. É uma empresa, né? Enfim. E como que é assim? Porque eu sou engenheiro, então a gente tem todo um jeito de trabalhar, né? Tipo de metas, de trimestral, aí você tem uma sprint de 2 semanas. Como que você gerencia seu time para atingir seus objetivos? Você tem reunião e você fala, gente, a meta do mês é eu conseguir 40 milhões de seguidores. Se virem. Como que funciona o dia a dia dessa vida por trás do palco, assim? A minha carreira é muito atípica, porque eu faço inúmeras coisas. Então, a minha empresa também é dividida em vários setores. Eu tenho a minha parte de influenciadora, as publicidades, que eu tenho inúmeras marcas. E tem a parte musical, tem a parte... Cada rede social fala uma linguagem diferente. Então, isso é muito dividido em setores. A minha estratégia não é só engajamento. A minha estratégia envolve posicionamento, credibilidade. Então, há uma estratégia específica para cada coisa. Hoje, eu estou com uma empresa separada em setores, uma empresa que cuida do comercial, outra que cuida da música, outra que cuida das redes sociais, com várias áreas. Por exemplo, a linguagem do Instagram é diferente do TikTok, que é diferente do Twitter, que é diferente. Então, é um estudo de caso em cada parte. E eu tenho que estar à frente de cada uma delas, porque precisa ter a minha verdade. Eu não estou na internet com uma estratégia pronta de simplesmente reproduzir o que viraliza, o que está na moda. Eu estou na internet para escrever uma história, para influenciar pessoas, para deixar a minha marca no mundo, fazer a diferença, falar das minhas marcas com muita verdade e conexão. Então, é um trabalho muito mais difícil, que essa balança do engajamento e dos números e da credibilidade, ela muitas vezes pesa para um lado ou para o outro, mas você tem que saber do seu propósito. Então, assim, eu tento administrar da melhor forma possível, visto que eu tenho muitas coisas assim para tratar. Entendi. Você falou um pouco agora dessa coisa das marcas e tal, e vendo o seu Instagram uma vez, eu fiquei muito tocado quando você falou uma frase assim, que você foi da filha do mecânico a uma das maiores embaixadoras da GWM no Brasil. E mais recentemente você foi de maquiadora até a sua própria linha de maquiagens. Eu imagino como quando você saiu do reality, imagino que tinha várias empresas tentando fazer uma parceria, alguma coisa assim com você. E imagino que você tem que falar não para muitas delas. Como que você decide com quais empresas você vai se associar hoje em dia? Eu acho que eu sigo o que deu certo na minha vida, que foi a verdade, que foi a conexão. Eu rejeito tudo aquilo que não se conecta com o meu propósito, com a minha ideologia, com o que eu acredito. E eu busco em cada uma das marcas que eu trabalho uma conexão, um ponto onde faz sentido para mim, tem significado. Por exemplo, a GWM, que é uma das maiores montadoras, a Autotec, enfim.
eles queriam fazer um escopo diferente daquele que eu fiz. E eu cheguei para eles e eu falei, deixa eu falar do meu jeito. Eu sou filha de mecânico, eu vivi dentro de uma oficina. Então, é um orgulho muito grande para a minha família. Hoje eu estou falando sobre automóveis. Então, eu quero fazer uma postagem orgânica, é por minha conta. Porque escopo, né? A contrato tem tudo muito certinho. E eu fiz essa legenda dizendo assim, hoje a filha do mecânico é embaixadora de uma das maiores marcas do mundo. E essa postagem passou tanta verdade, era uma simples foto, não tinha nada de vídeo elaborado, de efeitos especiais. Era uma simples foto, eu com a cabecinha fora da janela de um carro. E a legenda de 4 linhas, falando sobre a verdade que aquilo me trazia. E em minutos, assim, em segundos, milhões de curtidas e as pessoas comentando sobre, e várias matérias, enfim. Mas é isso que eu faço com todas as marcas. Eu busco a verdade. As pessoas não acreditam mais nesses padrões rígidos, perfeitos e distantes do marketing. A internet está aí e prova a cada dia mais que o que vende é uma história. É uma verdade, não adianta, você pode colocar a melhor agência do mundo. Se ela não falar uma linguagem real e próxima do público, não adianta. Então, eu faço isso, deu muito certo. No primeiro ano, eu trabalhei com 16 marcas, as maiores que você puder imaginar. Hoje, eu tenho mais de 20, eu fiz mais de 20 marcas, todos com contratos anuais, tá? Embaixadora de verdade, não é só um publi, não, uma postagem, não. É uma conexão real e eu participo de todas as reuniões e eu monto o produto do zero. E eu faço questão, porque é sobre a minha história. Eu quero ser lembrada por isso. Sim, demais. Eu queria fazer uma pergunta agora, mais sobre aspecto financeiro, assim. Eu não sei matemática, tô brincando. Não. Sei mesmo não, eu sou péssima. Mas é mais uma coisa que eu, pessoalmente, tenho pensado muito para a minha vida, assim, sabe? De relação com o dinheiro. Eu acho que, por exemplo, você veio de uma família humilde, eu também e tal. Eu acho que, quando você não tem dinheiro, o dinheiro é muito assim um meio de sobrevivência, né? Pô, você tem que decidir se vai comprar comida, vai pagar o gás e tal. E conforme você vai conseguindo mais dinheiro, eu tenho a impressão que muda um pouco o escopo e como você interpreta ele, né? Talvez passa a ser uma coisa mais que você, enfim, usa para lazer ou para ter impacto na vida das pessoas. Então, eu queria muito entender como que é a sua relação com o dinheiro, como que você vê dinheiro ao longo do tempo, talvez, assim, no começo, e como que é hoje para você, como você enxerga isso? Engraçado. A parte engraçada disso é o choque que eu tive quando eu mudei de realidade. É impressionante, eu demorei muito tempo para mudar a minha cabeça. E ainda não mudou, tá? Às vezes eu não entendo a dimensão e os valores do que as pessoas dão a algumas coisas, eu ainda ando em conflito com isso. Mas chegou uma época que todas as necessidades básicas da minha vida e da minha família foram satisfeitas. Moradia, educação e saúde. Sem luxo, tá? Tudo bem ok. E depois que essas necessidades foram satisfeitas, eu comecei a ver um propósito no dinheiro. De que forma eu posso transformar esse dinheiro em algo maior, com longevidade, porque isso é muito importante. Quando eu saí do reality, as pessoas diziam, daqui a 3 meses ninguém vai lembrar quem é. Hoje, faz 3 anos e eu estou palestrando em Harvard. Então, eu entendi de que forma transformar esse dinheiro, que para mim é uma dádiva, e que me foi tão difícil conquistar na minha vida. Apesar de ter ganhado o Big Brother e as pessoas acharem que foi um passe de mágica, tem uma história muito densa e muito pesada por trás disso, que a gente passaria horas falando sobre. Mas de que forma transformar isso em valor, e impactar as pessoas de alguma forma? Então, eu procuro dar sentido a isso. E administrar, fazer as melhores decisões e investir em coisas que eu realmente acredito e faz sentido. Você tem algum time por trás te ajudando com isso, ou você vai lá no seu banco e fala, óbvio, vou comprar Bitcoin? Tu é doido. Para o financeiro me explicar uma coisa e me convencer, porque eu sou assim. Eu sou muito amarrada. E o meu financeiro, coitado, eu acho que ele é formado em psicologia, porque aqui em Harvard, vocês fazem vários cursos, eu acho que ele veio daqui.
Porque ele é psicólogo e consultor. Ele tem que me convencer de tudo e me explicar por que é mais vantajoso aquela decisão. Mas eu tenho uma equipe jurídica, financeira, de todos os especialistas que você imaginar, que eu confio e que tem capacidade e aptidão para isso. Me cerquei de pessoas muito boas e deu certo. Tem dado, vai dar muito mais. Legal. Eu lembro quando você estava no Big Brother, que você saiu e você viu a dimensão de que aquilo tinha tomado, e você falou um negócio assim, alguém falou que tinha todo um time por trás te ajudando, e você, quem está pagando esse povo? Quem está pagando esse povo? Porque tem esse mito, né? Muita gente fala, meu Deus, ela tem uma estratégia, ela foi pronta, ela foi preparada por coach, por não sei o quê. Eu fui preparada pela vida, pelos tombos que levei. E a minha equipe eram os meus amigos, que saíram dos empregos, inclusive um deles está aqui comigo até hoje. Saíram dos empregos e sem perspectiva nenhuma. Quando eu comecei, podia ter dado muito errado. Era uma fala problemática e eu tinha me ferrado. Então, óbvio que a gente fala muita coisa, mas ali é uma corda bamba. Qualquer deslize, você é cancelado, assim como é amado. Então, a minha equipe eram os meus amigos, que faziam tudo de uma forma muito genuína. Por isso que eu repito, a verdade, ela é a melhor arma do marketing, do direito, de qualquer outra coisa. Tem que ser real. E, no meu caso, foi. Eu falava de uma coisa no reality, os meus amigos falavam aqui fora, tinham vídeos, falavam sobre. Era tudo real, era tudo verdade. Por isso deu tão certo. Eu paguei a todo mundo, tá, minha gente? Depois. Graças a Deus, ninguém saiu no prejuízo. Pelo menos financeiro, porque psicológico, sim. Falando de psicológico agora, A gente vai chorar. eu queria falar um pouco do aspecto, enfim, de ter todo esse alcance, né? Deve ser um impacto na sua cabeça muito grande, assim, de saber que você vai, sei lá, posta alguma coisa e milhões de pessoas vão ver. A Juliette vai no mercado, não sei se você vai no mercado mais, vai? Não pode mais ir no mercado. Eu não pode nem mentir, vou não. Não vou mentir, não vou. Tira um pouco dessa... um problema. Se eu tenho 1 hora para fazer uma feira, eu vou fazer em 5. Aí não dá certo. É melhor alguém ir e a feira chegar, né? Como que é essa parte mais emocional da coisa? Como que você se cuida? Como que você lida com tudo isso? Eu acho que é a parte mais difícil, né? É tudo muito positivo e muito maravilhoso, mas é difícil. É como se você resetasse um computador de 31 anos e ele precisasse trabalhar de outra forma. Foi muito difícil. Nos primeiros anos, assim, eu me desesperei muito. Eu buscava incessantemente encontrar sentido naquilo. E precisei de muita ajuda de psicólogos, de profissionais e da minha família, dos meus amigos, para encarar isso da melhor forma possível. Mas, como mulher nordestina e vindo de onde eu vim, isso é café pequeno. Legal. O Tiago Leifert, no discurso, foi um discurso impactante, né? Você já viu depois do discurso, depois que você saiu? Só umas milhões de vezes, todos os dias. Falei com o Tiago ontem no jantar, ele falou, todo dia eu assisto, porque me marcam todos os dias. Eu falei, a mim também. Ele falou que você nunca mais ia se sentir sozinha. Isso é verdade? E se sim, você sente saudade de como era antes, dessa autenticidade, de poder fazer o que você quisesse? Como que é isso? Não, eu realmente não me sinto sozinha. Eu acho que eu construí uma comunidade muito verdadeira e fiel. Os meus fãs, as pessoas que torcem por mim, que me admiram, inclusive meus cactos estão aí na live. Amo muito vocês. Eu acho que antes eu tinha medo. Se você me perguntasse antes qual era o meu maior medo, eu dizia a solidão. E parece que foi uma coisa, quando o Tiago falou, você nunca esteve sozinha. E eu acho que o que eu construí foi tão verdadeiro, foi escrito, está lá. A comunidade que eu construí, ela torce por mim, é fiel, me acompanha em tudo. E foi muito real. Então, eu não tenho esse medo. Eu acho que tem momentos onde você sente uma tristeza ou outra, mas o propósito da minha vida é tão grande, eu tenho uma família e uma comunidade tão maravilhosa, que eu não tenho esse medo. Eu acho que o que aconteceu já é tão grandioso e fez tanta diferença na minha vida e na dos outros, que eu não tenho mais esse medo. Eu nunca me sinto. Eu nunca estive sozinha e nem vou estar. Nem em Harvard. Muito bom.
Falando um pouco agora ainda um pouco nesse tema de influência e tal, tem uma coisa que hoje em dia tem muito esse medo de cancelamento, né? E sei lá, eu acho que isso impacta um pouco a forma como as pessoas se portam nas redes sociais, especialmente quem tem muitos seguidores e tal, porque é aquele constante medo de falar alguma coisa e acabou tudo. E acho que até para quem participa de um reality também tem esse constante medo. Como que você enxerga isso? A pergunta é mais assim, a coisa das redes sociais, sabe? Como que você enxerga as redes sociais e o efeito que elas têm tido, acho que no mundo inteiro, assim, que eu acho que uma perspectiva mais evolutiva da coisa, acho que a gente não evoluiu para ter acesso a tanta gente e a tantas pessoas ter acesso a gente, então acho que tem um choque ali. Então como que você enxerga as redes sociais e o impacto que elas têm na sociedade? E aí pode ser vários aspectos, tanto esse do psicológico, mas também o impacto financeiro de, enfim, influencers e o aspecto, sei lá, na política. Então, como que você enxerga esse mundo de redes sociais? Eu acho que as redes sociais, ela é sim o reflexo da nossa sociedade, o pensamento político, social, econômico, artístico. Ela é. Porém, ela tem uma linguagem muito específica e uma vida muito breve. Tudo na internet é muito grande, mas é muito rápido. Tanto o que é positivo, quanto o que é negativo. O cancelamento ou a exaltação. Eu já me vi dos dois lados, de um lado ou de outro. E eu estudei esse ambiente todos esses anos, todos esses 3 anos, todos esses anos, eu estudei esse ambiente para entendê-lo de fato e dar a proporção que ele merece. Não fazer da internet ou de tudo isso a minha vida ou a razão da minha existência, mas usá-la em prol dos meus interesses e propósitos. Eu sei que machuca, eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, mas é só você entender que é uma linguagem específica, diferente, que fala sobre a gente, que fala sobre a sociedade, mas tem que dar o valor que ela tem. Eu procuro fazer isso na minha vida, assim. Eu dou importância. O cancelamento, ele dura, dependendo da proporção, ele dura dias e enfim, você consegue. É difícil, mas dá certo. Entendi. A gente está chegando no final aqui, então, infelizmente, acho que muitas pessoas que chegaram aqui em Harvard, falo os alunos no caso, né? Muita gente passou por um processo com a Fundação Estudar, que é uma das grandes apoiadoras de vários de nós, apoiadora da conferência e tal. E tem uma pergunta que eles sempre faziam, assim, que eu queria fazer para você. Contextualizando, você já conquistou tantas coisas, você foi Mulher do Ano de 2021, você recebeu a maior comenda da Defensoria Pública da União, milhares de seguidores, uma carreira, mas tem alguma coisa que você não realizou? Qual que é o seu sonho grande? Eu acho que o meu sonho eu estou realizando. Eu sou a pessoa que quebrou o ciclo na minha família, você na sua e na sociedade, como o primeiro estudante negra a se formar em Harvard. Parabéns, inclusive é um orgulho para todo mundo. Obrigado. E eu estou no meu processo de quebrar esses ciclos. Eu quebrei na minha família e eu quero seguir fazendo isso. Eu quero chegar no fim da minha vida e entender que depois de mim as coisas mudaram. Entender que eu quebrei o ciclo na minha família, da educação. Eu falei para a minha mãe que vinha para Harvard e ela falou assim, o que é Harvard? E aí eu fiz o teste e eu perguntei ao meu sobrinho, eu disse, eu vou para Harvard, sabe o que é Harvard? Ele falou, é um instituto de pesquisa? E aí aquilo me emocionou muito e eu falei assim, eu sei o que é Harvard. Eu entrei na faculdade com outros propósitos, eu queria dignidade, eu aprendi que eu tinha asas, aprendi a voar, a admirar vocês, estudantes e professores e pessoas que se dedicam à educação, porque vocês voavam. E a minha mãe não sabe o que é Harvard, meu sobrinho não sabe, mas o meu filho vai saber o que é Harvard e que eu palestrei aqui.
Então, o que eu quero da minha vida é isso, é concluir o meu ciclo, é quebrar o meu ciclo e inspirar pessoas e que elas sigam exatamente tendo perspectiva, entendendo que elas podem voar, elas podem ter asas. E eu acho que é isso. É isso, gente, felizmente. Obrigada. Obrigado, gente.